Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cleiton, da igreja Adete 415, ali em Samambaia Norte, e convido os irmãos para abrir suas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 12. Hoje nós iremos trazer uma palavra de ensino com o tema As Três Fases da Vida Cristã. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 12, diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém? Esse é o texto que nós estamos usando como base para a nossa mensagem essa noite. E quero pedir que você esteja com sua Bíblia em mãos, que nós iremos fazer aqui um paralelo entre a vida de Davi e a vida cristã, e a nossa vida cristã, certo? E nós separamos aqui 3 pontos importantes para a nossa mensagem dessa noite, para o nosso elevo espiritual. Então, como em qualquer pessoa nós temos aquela fase da nossa vida, a gente nasce, isso é do ser humano, de qualquer ser humano, a gente nasce, cresce e morre. Nós temos essas fases da vida. A gente nasce, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo e até algumas pessoas dizem que a gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce. Mas nós temos as fases da nossa vida, a fase da infância, da juventude, né? Temos aí uma fase que nós estamos mais maduros e nós chegamos à velhice. E, consequentemente, se chegarmos à velhice, é claro, certo, que também morreremos. É certo que todo ser humano que não morrer, que não perecer ainda jovem e chegar na velhice, ele irá morrer. São fases que todos nós iremos passar. Na fase da juventude, ainda da infância e da juventude, ainda nós estamos com aquele vigor, o corpo ainda aguenta muita coisa, mas com o passar do tempo, nós vamos sentindo o peso da idade e algumas coisas que nós fazíamos quando nós éramos mais novos, mais jovens, a gente, com o passar do tempo, começa a não conseguir mais fazer. Nós corríamos certa distância, nos abaixávamos e levantávamos com facilidade. Daqui a pouco, nós não conseguimos mais subir aquela escada, aqueles degraus, com a mesma velocidade que subíamos antigamente, porque o corpo está envelhecendo. As fases da vida, elas vão chegando, né? Que passa a fase da infância, vem a juventude e a adolescência, a fase adulta e chegamos na velhice. E aí chegamos a um período em que nós não conseguimos mais dominar a nossa mente quer, mas o corpo já não mais obedece. Isso é fato, são coisas da nossa vida, da nossa vida física, em que nós chegamos na velhice e não conseguimos mais fazer o que fazíamos antes. Parecido com isso, nós vamos também viver isso na vida espiritual. E é justamente sobre isso que nós queremos falar, usando aqui a vida de Davi. Então, primeira fase da vida cristã, da vida espiritual, é aquela fase do primeiro amor. É a primeira fase da vida cristã. Quando nós começamos engateando na fé, quando nós nos convertemos ao Evangelho, quando nós nos convertemos a Cristo, essa é a primeira fase da vida cristã. É quando nós ainda somos bebês ainda, recém-nascidos, ainda estamos sendo alimentados com leite, participando de discipulado, mas a gente está com todo o desejo, com todo o vigor. Eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, e eu me converti no ano de 1990, eu tinha 14 anos de idade, eu me recordo que eu queria estar
em todos os cultos. Eu nem sabia orar, mas eu queria estar nos cultos de oração. Eu estava no evangelismo. Eu queria aprender, eu estava com fome, eu estava com sede, eu queria batismo com o Espírito Santo. Eu queria dons espirituais. Eu queria tanta coisa, a sede e a fome de fazer alguma coisa para Deus e de receber de Deus. Eu buscava batismo com o Espírito Santo, jejuava. Era aquele primeiro amor, o desejo de estar sempre nos cultos. E o dia que não tinha culto, eu sentia falta. E essa fase da vida cristã, todos nós passamos. Apesar, meus irmãos, que eu tenho percebido nesses últimos anos, infelizmente, que até as pessoas que se convertem ao Evangelho não estão mais como de antigamente. Eles não se convertem, alguns, é claro, toda regra tem sua exceção. Os irmãos vão ouvir aí algumas batidas de pano de prata, ok? Nós ouvimos que algumas pessoas não estão mais se convertendo com o mesmo propósito, com o mesmo... não tem mais aquele mesmo desejo que os novos na fé de antigamente tinham, né? Eles se convertem a Cristo, eles aceitam Jesus, eles vão para a igreja, mas agora a gente vê alguns novos convertidos se convertendo no domingo e a gente só vai ver esse novo convertido no domingo seguinte, né? E só domingo à noite a gente não vê mais aquela sede, aquela fome dos novos convertidos de antigamente, infelizmente. Mas certo é que alguém que se converte a Cristo, que se converte ao Evangelho, ele está naquele primeiro amor. Hoje ainda existem pessoas assim, que estão no seu primeiro amor, estão com fome, com desejo. E a gente vê muitos dizendo assim, eu quero ser pregador, eu quero ser como aquela irmã, eu quero ser como aquele irmão. E a gente vê ele nos cultos de oração, mesmo ele não sabendo orar, a gente vê ele no culto de ensino, a gente vê ele no evangelismo. Essa é a primeira fase da vida cristã. É a fase do primeiro amor, da obediência, é a fase da coragem, é a fase de que Deus está comigo, é a fase que vou enfrentar, é a fase de que ele ouve tantas coisas, mas ele não se deixa abater por algumas situações ou por algumas palavras que algumas pessoas vão lhes dizer. E com base nisso, nós estudamos aqui a vida de Davi, quando ele ainda era um adolescente, que foi levar alimentos para os seus irmãos que estavam no campo de batalha contra os filisteus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16 e 20, ou 26 também. Conta e narra que o pai de Davi, Jessé, o envia para levar alimentos, era para levar comida, porque ele ainda era um adolescente, um jovem, ainda não estava pronto para a peleja, para a batalha. Mas aí nós vamos ver que ele leva alimentos para o povo, para os soldados e para os seus irmãos, na verdade, que estavam no campo de batalha, no campo de peleja. Ele leva esses alimentos. Ao chegar lá, ele ouve alguém gritando do lado de lá, dizendo, tem algum homem Israel para pelejar comigo? E Davi ouve aquilo e percebe que todo o exército de Israel estava parado. E Davi estava no primeiro amor, ainda era um jovem, com todo vigor, forte. Aí ele diz assim, começa a observar aquilo, aquela afronta daquele gigante, e não só na juventude, no ímpeto da juventude, mas confiante em Deus, ele se propõe a ir pelejar contra aquele gigante. Algo que é interessante é que Davi não dá ouvidos às palavras de desânimo, porque quiseram desanimar Davi para não ir pelejar contra o gigante. E quando nós estamos no primeiro amor, a gente faz como Davi. A gente não dá ouvidos a palavras de desânimos, a disse-me-disse. A gente não dá ouvidos, a gente não quer saber dessas coisas. A gente só quer saber de buscar a Deus, a gente só quer saber do céu, a gente só quer saber de buscar a presença do Senhor. Eu falei para vocês que hoje os novos convertidos, alguns, é claro, não se convertem mais, alguns, volto a dizer, toda regra tem sua exceção. Porque, infelizmente, a mensagem que são pregadas hoje não é mais céu, é o aqui e o agora. Alguns se convertem hoje, mas com desejo de prosperar, mas com desejo de ter do que de ser. E, infelizmente, isso não nos traz um avivamento, o desejo por Deus, mas o desejo pelo que Deus tem para dar. E antigamente nós ouvíamos, era uma mensagem de céu,
da vinda do Senhor, do amor de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo por nós, de que Ele morreu por nós na cruz. Essas eram as mensagens pregadas antigamente, o que nos dava mais sede, o que nos dava mais vontade do céu e vontade de Deus, vontade de estarmos mais em santidade e buscar ao Senhor, de estar nos cultos, de enfrentarmos e todas as pelejas, de enfrentarmos tudo o que vier, mas por amor ao Senhor. E nós precisamos disso. Hoje em dia, novos na fé precisam voltar ao primeiro amor. Antigamente, os mais antigos na fé, de 30, 40 anos de crente, alguns também com exceções, precisavam voltar ao primeiro amor. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma situação tão difícil que até alguns novos na fé já se convertem, parecendo que estão já lá no final da sua trajetória. E nós não podemos deixar que isso acabe. Nós temos que ser como Davi, ali no início da sua trajetória, no início ainda da sua juventude. Ele tinha todo o vigor, toda a sede, todo o amor pelo Senhor, zelo pelo povo de Deus, pelos aqueles que são servos do Senhor. Tanto que Davi, quando ouviu aquelas palavras daquele gigante, ele disse assim: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Que está afrontando o povo do Senhor. E Davi se propõe aí. Porém, lá em 1 Samuel, capítulo 17, o próprio irmão dele fala palavras de afrontas para Davi. O rei Saul, ele tenta de algumas formas impedir que Davi fosse à peleja, pega a sua armadura, a armadura de Saul, e dá para Davi vestir. Ele sabendo que a armadura dele não caberia em Davi, talvez assim Davi desistisse e pensasse: não há armadura que caiba em mim. E aí ele tentou andar com a armadura de Saul, porém ele não conseguiu, porque a armadura não era dele. Com isso eu quero dizer para você que nós temos que vestir a armadura que Deus deu para nós, e não a armadura do outro, e não a armadura que não nos pertence, mas a armadura que Deus nos deu, ou seja, o dom, o talento que Deus te deu, o chamado de Deus para a sua vida. Esse é o chamado, o talento e o dom que você tem que se revestir, ou seja, a armadura que você tem que vestir. E não adianta vestir a armadura do outro que não vai caber em você. E Davi pensou o seguinte: não vou conseguir vencer com essa armadura. E rapidamente ele tirou a armadura de Saul, e penso que antes mesmo de Paulo escrever aos Efésios capítulo 6, o Davi já tinha se revestido da armadura de Deus. Porque lá em Efésios capítulo 6, o Paulo vai escrever sobre a armadura de Deus. E diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Lembrando que Paulo diz assim: revestir-vos. Você é que tem que se revestir dessa armadura. Eu é que tenho que me revestir dessa armadura. Não é Deus que vem e me vestir dela. Eu é que tenho que me revestir. Eu é que tenho que me vestir. E o Davi pensou assim: não vou conseguir vencer com a armadura de Saul. Eu vou me vestir e me revestir da armadura de Deus. Ou seja, confiança no Senhor. Davi pega 5 pedras da sua funda, que era o que ele sabia usar, que era o que ele tinha. E aí com isso eu digo: o que é que você tem? Use aquilo que você tem, o dom e o talento que Deus te deu. Use o que você tem. E Davi sabia muito bem usar uma funda, mas porém a armadura não cabia nele. Ele pegou aquilo que ele sabia usar, a funda, pegou 5 pedras e foi à peleja. Algumas pessoas tentaram desanimar Davi. E no início da nossa fé isso também acontece. Principalmente no início da nossa fé, no início da nossa caminhada, quando nós estamos no primeiro amor, quando nós estamos aí na primeira fase da vida cristã, algumas pessoas tentam nos desanimar da caminhada, mas como Davi ainda na juventude, também ainda na juventude espiritual, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e ir à luta. E Davi foi à luta. E quando ele chega lá, o gigante afronta Davi. Talvez uma tentativa de amedrontá-lo, uma tentativa de fazê-lo desistir também. E aí tu vens a mim com pedras, sou porventura algum animal? Davi, porventura, responde ao gigante, dizendo assim, aí o gigante faz ameaças a Davi, né, que o mataria, e ainda venceria
todo o povo de Israel, porque aí se vencesse Davi, o medo viria sobre todo Israel que já estavam, e aí eles enfrentariam. Então tinha uma grande responsabilidade sobre os ombros de Davi. E Davi não se deixa amedrontar pelo gigante, com aquelas palavras de ameaça, com aquelas palavras na tentativa de fazer com que Davi desistisse. Tem muita gente que com palavras de desânimo, de derrota, tentando nos fazer desistir. E muitos têm dado ouvidos a essas palavras de desânimo. Mas que nós sejamos como Davi. E isso eu estou falando na primeira fase da vida cristã, comparando aqui com a primeira fase da vida de Davi, quando ele começa já praticamente seu ministério. Aí Davi diz assim: tu vens a mim com espada, com lanças, tu vens a mim com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome do Senhor dos Exércitos, Davi foi vencedor. Essa é a primeira fase da vida cristã. Nós estamos aí no primeiro amor, nós estamos com vigor, nós estamos com vontade de vencer, nada nos para, mas que venham as lutas. Eu me lembro disso quando eu era novo na fé. Eu morava longe da igreja e eu queria estar no culto, enfrentava distâncias para poder estar no culto, para poder estar na igreja. Você que é novo na fé, não desanime, não permita que esses momentos que nós estamos sem ir para o local de adoração, te pare, mas esse seja o momento para você mostrar que você está no primeiro amor e que nada vai te parar, que nada vai fazer você desistir, nada vai fazer você voltar e com medo das afrontas, com medo das tribulações, com medo desse problema que surgiu aí agora, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos que nós seremos vencedores. E quando nós estamos nessa primeira fase, é assim. Nós enfrentamos de tudo. Nós ouvimos palavras de desânimo e não desanimamos, como Davi ouviu em 1 Samuel 17, 18, e também ouviu do próprio tentativa de próprio Saul e ouviu do próprio gigante, palavras de ameaça, da tentativa de fazê-lo parar, porém Davi continuou. É a fase do vigor espiritual, quando nós estamos cheios de coragem, cheios de confiança incondicional, e nós vamos encontrar isso lá em 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi, no versículo 34 e 37, o Davi, eu quero ler com vocês, acontece o seguinte: porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderá ir para a peleja contra ele, pois tu és ainda moço. E muitas vezes nós ainda somos moços, ainda jovens, ainda crianças na fé cristã, e algumas pessoas acham que nós não temos capacidade. Sim, nós temos muito a aprender quando nós estamos na fé, novos na fé. Mas nós só vamos aprender se nós fizermos como Davi, assim: eu vou e vai ser um aprendizado para a minha vida. É você ir para os cultos de oração, é você ir para os cultos de ensino, é você ir para os cultos de escola bíblica dominical, sendo preparado para enfrentar o gigante. É você, nisso, você está se revestindo da armadura de Deus. Mas como eu disse, hoje nós vivemos infelizmente um momento em que até os novos convertidos não vão mais para discipulados, não vão mais para a escola bíblica dominical, não frequentam o culto de ensino, não estão preparados para enfrentar gigantes, não tem como crescer, não tem como amadurecer. Eu convido você, novo na fé, a não fazer isso, mas estar participando dos cultos, ensinos da palavra. Davi começa aí, não foi a primeira prova de Davi. Davi cuidando das ovelhas do seu pai, ele matou o urso gigante, urso e leão. Então ele já tinha enfrentado algo lá atrás, ele sabia, Deus me deu vitória lá. Ele já tinha uma experiência para contar. Minha pergunta é, você já tem? Para você ter uma experiência para contar, é preciso que você já esteja aí se alimentando dessa palavra, se alimentando das escrituras para ter um momento, quando vier essa grande afronta, você está pronto para enfrentar. Davi já estava pronto para enfrentar, porque ele já tinha vivido uma situação já. Então nessa primeira fase, a gente não pode ser afoito, a gente não pode tomar atitudes precipitadas, mas passo a passo. É um aprendizado, nós estamos aprendendo. Mas para isso, eu preciso ir engatinhando, para depois eu aprender a andar, para depois eu começar a correr. São fases da vida. Todo vigor. Nós estamos com todo esse ânimo, mas é ânimo de aprender, é ânimo para orar, é ânimo para buscar a presença de Deus. Todos vocês, eu tenho certeza, que passaram por essa fase.
E Davi, na sua vida, Davi viveu isso durante a sua adolescência. Mas vem a segunda fase da vida. E Davi viveu a segunda fase. Ele chegou à fase adulta, quando ele passou por tudo, todas aquelas experiências, Davi foi crescendo, chegou à fase adulta. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem, é a segunda fase, é essa fase da dependência total de Deus, na qual as promessas começam a se cumprir. Davi tinha promessa de Deus, Davi foi ungido rei sobre Israel, ele ainda estava na fase da sua juventude mesmo, ele estava aí na fase dos seus 14 para 17 anos de idade, ele foi ungido rei sobre Israel. Mas olha só, ele esperou o momento de Deus. Nós precisamos esperar o momento de Deus. Nós ainda estamos engatinhando. Quando nós estamos novos na fé, nós estamos engatinhando, aprendendo com o Senhor. Mas para eu aprender, eu preciso estar no meio de pessoas que me ensinem. No meio, praticando o discipulado, escolas bíblicas, dominicais. Mas se a gente se converte e já quer ir para a segunda fase, chega lá, não teve um aprendizado, não teve uma base sólida, e a casa começa a ruir. Precisamos, assim como uma criança não pula de fase da infância para a fase adulta, na fase espiritual da vida cristã, nós também não podemos pular de fase. Nós precisamos subir degrau por degrau. Aí chegamos na segunda fase da vida de Davi. Davi chegou na fase adulta, aí vem a fase da dependência total de Deus, e aí Deus começa a cumprir as suas promessas. Só que não é fácil isso. Para que essas promessas precisassem ser cumpridas, Davi passou por uma grande prova. Davi começa a ser perseguido por Saul. E se Davi não tivesse tido uma boa base, o Davi não conseguiria suportar as provas que ele passou. Por isso que hoje muitas pessoas se convertem ao evangelho, e aí a semente, aquela parábola do semeador, a semente não cai em boa terra, né? E aí vem aquela fase da vida em que ele não suporta a luta, não suporta a prova e abandona a fé. É por isso que nós precisamos viver cada fase da vida cristã no seu tempo. Fase em que nós somos novos na fé, em que nós estamos aprendendo, que nós precisamos aprender. Vamos começar a ter algumas experiências com Deus, mas nós estamos ainda aprendendo. Não seja afoito. Há tempo para tudo debaixo do céu. Vai chegar a segunda fase da vida cristã, porque chegou a segunda fase da vida de Davi. Davi já estava adulto e agora ele precisava realmente depender totalmente de Deus. Agora começa a se cumprir as promessas do Senhor. O barro está começando a ser amassado. O vaso está começando a ser lapidado, a ser preparado. Mas preste atenção. Para que um vaso seja feito, o barro precisa primeiro ser amassado. E Deus está amassando barros. Deus está amassando barro para fazer vaso novo. Deus está nos amassando. Isso é mensagem de Deus. Deus está dando a mensagem para você. Deus está te amassando para que depois você seja feito um vaso, para que esse vaso seja vaso de honra na casa do Senhor. Passe por essa segunda fase glorificando o nome do Senhor. Davi começou a ser amassado. Davi começou a ser invejado por Saul. Davi teve que fugir para o deserto. Olha o deserto aí. Davi teve que fugir para o deserto. E é no deserto que nós percebemos e nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Lá no deserto não tem nada. Lá no deserto não tem mercado, no deserto não tem farmácia, no deserto não tem hospital, no deserto tem Deus. É de Deus, apenas de Deus, que nós dependemos. Mas eu dou uma palavra também de ânimo. Não se preocupe. Você está vivendo essa segunda fase? Essa segunda fase é preparando você para a grande obra e para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Davi foi para o deserto, fugindo de Saul. E Deus preparando Davi. Quando nós lemos lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 12, eu quero ler com você aqui esse versículo. Diz assim: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Esta é a fase da total dependência de Deus. O Senhor é contigo, assim como foi
com Davi. Porém, o Saul estava perseguindo Davi. Eu quero te chamar a atenção que Davi tinha promessa de Deus. Inclusive, Davi já era rei, Davi já era ungido rei sobre Israel. Ele já era o homem que assumiria o trono. Porém, estava sendo ocupado por outro que não tinha mais o Espírito de Deus. Mas Davi esperou o tempo de Deus. Por que Davi soube esperar? Porque Davi passou bem a primeira fase da sua vida. Ele foi amadurecendo. E quando ele chegou na fase adulta, Davi entendia que é tudo no tempo de Deus. Irmãos, se eu não tiver uma primeira fase da vida cristã, aquela fase que eu sou novo na fé, se eu não for bem ensinado, bem preparado na primeira fase da vida cristã, eu vou ter lá na frente uma ruína. Por quê? Porque a base não é sólida. Porque o alicerce não foi bem feito. A casa vai ruir. Espere você novo na fé. Há tempo para tudo. Vá passo a passo. Uma fase de cada vez. E quem está vivendo a segunda fase, entenda, esta fase também vai passar. Mas é uma fase em que nós estamos totalmente na dependência de Deus. Não é ruim, não. Assim como a primeira fase não é, aquela fase do primeiro amor, eu quero ser batizado, eu quero estar em vigília, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero isso, eu quero aquilo de Deus, eu quero... E assim, aquela fase do primeiro amor, essa fase da primeira vida cristã, que assim deve ser, ele não está preocupado com bênçãos materiais, não, ele está preocupado com bênçãos espirituais, e como é bom essa fase. Aí chega a segunda fase. E nós vamos passar essa segunda fase bem, porque nós tivemos uma primeira fase também muito bem estruturada e fomos bem ensinados. Irmãos, olha só. Davi vai viver um momento difícil na segunda fase da sua vida, na fase adulta. Ele vai ser perseguido pelo rei, ele vai ser afrontado por Saul. Saul vai tentar matar Davi. Saul vai tentar matar porque ele tinha medo de Davi assumir o trono. Tinha medo do que Deus ia fazer com Saul. E tem o inimigo de nossas almas tentando fazer você parar, porque Deus tem promessas na sua vida. Deus tem promessas na sua vida para fazer algo através de você. Irmãos, tenhamos sede das coisas e fome das coisas espirituais. Busquemos o que vem do alto. Batismo com o Espírito Santo. Meus, que a gente vá para a igreja, quando voltarmos, estarmos no culto, que a última coisa que vem à nossa cabeça e à nossa mente é aquele negócio, eu vim buscar minha bênção. Eu vim buscar... Não! A primeira coisa, eu vim adorar a Deus e me glorificar o nome do Senhor com sede de que Deus me use como um instrumento de honra nessa terra. Como instrumento de honra para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Aleluia! E Davi estava vivendo também uma fase muito boa da vida dele. Apesar de ser perseguido, Davi não esfriava. Davi teve uma boa preparação ainda na sua juventude. Agora ele estava fugindo de Saul, mas estava confiando no Senhor. Tanto que Deus deu duas vezes oportunidades de Davi matar Saul. Mas Davi teve um bom ensino. Davi foi bem instruído pelo Senhor. Ele foi aconselhado a matar. Olha, Deus te deu o teu inimigo nas tuas mãos. Ele era adulto. Ele estava na fase adulta. E ele disse assim, olha, não vou tocar no ungido do Senhor. Não tocarei no ungido do Senhor. Por quê? Porque ele era adulto. Ele passou pela a primeira fase da sua vida, juventude, infância e juventude. E agora Davi estava adulto. E como ele teve uma boa primeira fase da sua vida, Davi estava tendo uma fase adulta muito boa e cabeça. Não vou tomar atitudes precipitadas que, se eu não tiver certeza que Deus realmente está nesse negócio. Mas alguém dizer, não, mas está vendo? Olha, o inimigo está lá, o inimigo está dormindo, Deus deu um sono pesado para ele. Quem sabe não foi o Senhor que te deu o inimigo nas suas mãos, mas o Davi esperou e disse assim, de forma nenhuma tocarei no ungido do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses. O Espírito de Deus não estava mais sobre Saul, e Saul não era mais ungido do Senhor. Quem era ungido de Deus ali era Davi. Sabe por que Davi não tocou no ungido do Senhor? É porque o Davi era o ungido. O Davi é que era ungido do Senhor, não Saul.
Não era Saul que era ungido do Senhor, era Davi. E o homem de Deus que é ungido do Senhor, ele sabe o momento certo de agir e espera no agir de Deus. É nisso. E não deseja o mal do próximo. Por quê? Porque você é ungido do Senhor. E como Davi, nós não vamos tomar atitudes precipitadas. Nós vamos esperar no Senhor, porque nós tivemos uma boa fase da vida espiritual. E agora nós vivemos uma boa fase da segunda fase, né, que é a fase que nós amadurecemos. Agora nós estamos adultos. E nós vivemos essa segunda fase e vivamos bem. Ok, é a fase em que o barro está sendo amassado, porque Deus tem promessa na minha e na sua vida. Deus tem promessas na nossa vida, e essa promessa vai se cumprir, e Deus vai nos provar, vai permitir perseguições, vai permitir que sejamos afrontados, mas como homens e mulheres de Deus ungidos que somos, nós faremos como Davi. Nós iremos esperar no Senhor, nós iremos orar, nós não iremos, mas também não iremos dar ouvido a conselhos de homens carnais, ou de pessoas, de inimigos, não estaremos preocupados, porque o inimigo realmente... Irmãos, tem gente que diz assim, o inimigo está furioso, o inimigo está se levantando, e daí? E daí que ele está furioso? Que bom que ele está furioso, ruim se não tivesse. E daí que ele está se levantando? Deus está, o nosso Deus não dorme. Enquanto ele está se levantando, o nosso Deus está em pé e acordado, cuidando dos seus, esses que não dormem, e não dormirá o guarda de Israel. Tem tanta gente preocupada com isso. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Mas tem gente que dá atenção demais a ele, atribui poder demais e se esquece do guarda de Israel, do Deus vivo. E Davi fugia de Saul, mas não estava querendo ou desejando a morte de Saul, mas ele estava esperando no Senhor. E olha que ele tinha promessa de Deus. Ele podia muito bem dizer assim, Deus, tu tinha promessa de Deus, na minha vida tu me ungiu rei, e já era para eu estar lá, eu vou matar Davi, Saul, que é para eu assumir logo o trono. Ele sabia que no tempo certo ele se sentaria no trono, e ele não precisaria fazer nada, a não ser esperar no Senhor. Deus tem promessa na sua vida. Viva esta fase da sua vida cristã, bem vivida, como esperando no Senhor. Deixa Deus amassar o barro. Está doendo? Pastor, estou sofrendo. É luta atrás de luta, mas você está vencendo todas elas. Porque haverá um momento em que essa promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. E vai valer a pena. E vai valer a pena. Deixa Deus amassar o barro. Difícil, né? Glória a Deus. Mas deixa Deus amassar o barro. Passe pelo deserto. Mas saiba que lá no deserto Deus está contigo. E Davi fugiu. Tem horas que é preciso a gente fugir. Fugir não dos problemas, mas fugir como Davi fugiu dos embates, né? E Davi fugiu. Porque ele esperava no Senhor. Fuja e vá para o deserto. Vá para o seu lugar. Só com Deus. E ore ao Senhor e espere. Porque Deus tem promessa na sua vida. E nessa fase também de perseguição, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para estar ao seu lado, com a palavra de ânimo. Deus vai usar pessoas para falar com você. Quantas vezes na minha vida, no processo de Deus na minha vida, porque na minha juventude, na primeira fase da minha vida, Deus me prometeu muitas coisas. Foi muitas promessas na minha primeira fase da vida cristã, ainda Deus me preparando, né? Na minha juventude, ainda novo na fé, Deus usando muitas pessoas, Deus me dando muitas promessas. E nessa segunda fase Deus começou a cumprir, mas não foi fácil de lá até aqui. A trajetória não foi fácil de lá até aqui. Tivemos que enfrentar muitos percalços, muitas lutas, muitos problemas, muitas perseguições. Tive que passei pelo deserto, eu passei por momentos difíceis na vida, mas ali era Deus amassando o barro. Por que isso? Porque hoje, irmãos, apesar de termos passado tudo isso, termos sofrido tudo isso, hoje, na condição de pastor, para a glória de Deus, hoje eu já encontrei pessoas que já estão passando pelas mesmas coisas que eu passei um dia. E hoje eu posso chegar para essas pessoas e dizer, eu também já passei por isso. Mas Deus passou comigo e me deu vitória. E Deus vai está passando com você e vai dar vitória para você também. Então, todos nós passamos por essas fases. Essa fase que você passou, também passei. Talvez não pelo mesmo problema, mas é a mesma fase. É a segunda fase da vida cristã. É a fase da total dependência de Deus. É a fase em que você
está precisando disso, mas o deserto chega, o deserto vem, e aí você se vê simplesmente na condição de dizer, Senhor, só o Senhor na minha vida. E por mais que levante-se pessoas para ajudar, porque Deus vai levantar pessoas para estar ao seu lado, como levantou pessoas para estar ao lado de Davi lá no deserto. Deus vai usar pessoas para dizer assim para você, não temas, o Senhor é contigo. Não temas que Deus vai te dar a vitória. É preciso que você passe por isso. Por quê? Porque Deus tem uma obra a realizar através de você. E Deus está te preparando para que você amadureça, para que você cresça. Porque Deus tem algo a fazer através de você. Essa é a segunda fase da vida cristã. Na fase adulta, Davi passou por tudo isso. Literalmente, Davi passou por perseguição. Saul perseguiu, tentou matar Davi. Ou seja, o barro ali sendo amassado. Davi teve ajuda. Homens se levantaram para ajudar Davi. Em 2 Crônicas 12, 21. Lá no deserto, homens se juntaram a Davi para ajudar Davi ali no que ele precisasse. Deus não deixou faltar. Deus também vai levantar pessoas para te ajudar nessa segunda fase. Não desanima não se preocupe não, porque é necessário que você passe por isso. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Você é uma bênção, Deus tem promessa na sua vida, viu? E Deus vai te usar grandemente. Quando você estiver na terceira, mais lá na frente, você vai entender. Aí daqui a pouco, ainda nessa segunda fase da sua vida, Deus vai começar a te usar. Porque nessa segunda fase ainda foi luta, foi perseguição, mas Deus também começou a usar Davi. Deus amassou, fez o barro e começou a usar Davi. Davi assume o trono, ainda nessa segunda fase da vida dele, na fase adulta, ele assume o trono, reina. Deus usa Davi grandemente. Davi com sede, com muita fome de ajudar, foi muita luta ainda durante o reino, mas Davi corajoso. Davi chega aí à terceira fase da vida cristã. E aí, essa terceira fase, Davi já não era mais o mesmo porque ele envelheceu. Aquele vigor que ele tinha quando ele era adolescente, o vigor que ele tinha de enfrentar todas as lutas, de passar pelo deserto, de ser perseguido, mas continuar firme, Davi já não tinha mais na terceira fase da sua vida. Davi envelheceu e o corpo de Davi já não acompanhava mais a mente e o desejo dele. Já estava velho e não podia mais fazer aquilo que desejava, o que queria. Por quê? Porque o nosso corpo, infelizmente, não aguenta mais. Nós sabemos disso. Eu já estou com alguns anos de idade, já estou com 44 anos de idade, e hoje eu já não faço mais o que eu fazia quando eu estava na primeira fase da minha vida. Já não faço mais o que estava quando eu estava na segunda fase da minha vida. Se bem que eu estou vivendo nesse momento a segunda fase da minha vida. Estou na fase adulta, na segunda fase. Né? E estou vivendo também a segunda fase da vida cristã. Eu vou chegar na terceira fase, que é a fase da velhice. A idade vai chegar e eu já não vou mais conseguir fazer coisas que eu fazia antes. E é assim que acontece também na vida cristã. Irmãos, volto aqui, ande comigo. Quando nós éramos novos convertidos, nós tínhamos sede, vontade, fome, desejo, queríamos estar direto. Tem até uma história de um novo convertido que todo vigor, com toda a vontade de trabalhar para o Senhor. Aí chegou já um irmão com mais de 40 anos de crente e disse assim para ele, quando eu era novo convertido, eu era desse jeito aí também. Queria estar na igreja, queria estar pregando, queria estar fazendo aquilo outro. Hoje, às vezes eu vou para a igreja de vez em quando, às vezes eu até acho bom quando não tem culto. Aí o novo convertido foi e falou assim, pois quando eu chegar nessa fase, eu aceito Jesus de novo. Muitos de nós, assim como na fase da vida, envelhecemos, muitos de nós na fase da vida cristã, essa terceira fase da vida cristã, nós também envelhecemos espiritualmente. Nós perdemos o prazer de trabalhar na obra de Deus. Alguns dizem porque eu já passei por tanta coisa na vida, tanta coisa na igreja, tantas lutas na igreja que não tenho mais prazer. E daí o que Deus tem a ver com isso? Já pensou se Jesus fosse desistir porque ele foi afrontado, porque foi apedrejado? Já pensou se os apóstolos desistissem porque foram afrontados, apedrejados, humilhados?
Já pensou se Paulo fosse desistir porque apanhou em praça pública, foi jogado para fora da cidade, dado como morto, mas ele voltou para a cidade e foi pregar o evangelho? Isso não é desculpa para eu e você parar de fazer a obra de Deus. Eu não faço mais, não tenho mais ânimo, porque tudo que eu faço, reclamo, né? E já fui apedrejado, já fui humilhado, e daí? E daí? Irmãos, que a gente envelheça fisicamente, mas não espiritualmente. Que nós, mesmo que eu envelheça fisicamente, que eu continue com o primeiro amor e trabalhar na obra e na seara do Senhor, mesmo que meu corpo não suporte mais, mas que eu sinta o desejo, pelo menos. Nós temos na nossa igreja uma irmã, glória a Deus, que eu admiro, irmã Maria de Lourdes, já está com alguns anos de vida, graças a Deus, e a gente percebe nessa irmã ainda que fisicamente o corpo dela já não lhe permita, mas o desejo dessa irmã de trabalhar na seara, na obra, de ganhar almas para o Senhor, isso não pode envelhecer em nós. Nós não podemos viver essa terceira fase da vida cristã. Essa terceira fase da vida mesmo que eu vivo, porque eu vou envelhecer, se Deus quiser, se Jesus não voltar, e aí eu vou cansar fisicamente, ainda que eu vou ficar... Eu quero continuar com o desejo de ganhar alma para Jesus. Mesmo que meu corpo não me permita fazer mais algumas coisas que me permite fazer hoje, mas que na minha mente e coração eu continue tendo o mesmo desejo. E que eu não permita que no sentido espiritual essa terceira fase da vida me alcance, que é a falta de vontade de fazer a obra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que ainda novo está vivendo já a terceira fase da vida cristã. Tem muita gente, muitos cristãos que infelizmente já estão vivendo essa terceira fase da vida cristã, da velhice espiritual, ainda, quando deveriam estar vivendo a segunda fase da vida. Já estão vivendo a terceira fase, já perderam prazer. E aí, o que vão dizer? Já fui apedrejado na igreja, já fui humilhado, tudo que eu faço as pessoas reclamam, já passei tanta luta na igreja, que eu já não tenho mais prazer em fazer nada. Olhe, preste atenção, você tem que fazer para o Senhor. Glória a Deus. E eu volto a dizer, já pensou se Jesus tivesse pensado dessa forma, o que seria de nós? Tem muitas almas aí perecendo porque precisam ouvir uma palavra que saia da sua boca, uma palavra de Deus vai te dar vitória. Você vai dizer assim para mim, pastor, mas eu estou passando por tanta luta, por tanta prova. Leia os Salmos de Davi, que mesmo nas provas ele fazia salmos de louvores e adoração a Deus. É nesse momento, é nessa hora de perseguição, é nessa hora em que a gente se sente fraco, sente-se fraco, é que a gente tem que dizer assim, diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. E quando penso que estou fraco, aí é que estou forte. E aí o Davi estava vivendo aí já essa terceira fase da vida. Natural, é natural. Nós vamos envelhecer, nós vamos mais ter força para nada. Ele envelheceu e morreu. Mas eu acredito que se fôssemos perguntar e pudéssemos perguntar para Davi qual seria o desejo dele, tenho certeza absoluta que o desejo de Davi era continuar fazendo algo para o Senhor. Tanto que ele quis construir o templo, porém Deus não permitiu e deu essa honra a seu filho Salomão. Ao seu filho Salomão. Essa terceira fase de Davi, todos nós vamos viver. Vamos envelhecer fisicamente. Vamos envelhecer fisicamente e vamos morrer. Porém, irmãos, no sentido espiritual, com base no nosso estudo hoje, essa é uma terceira fase da vida cristã, velhice espiritual, que nós não podemos viver. Não podemos viver. Quando estivermos chegando, entendendo que estamos chegando nessa terceira fase, precisamos voltar ao primeiro amor. Rejuvenescer no sentido espiritual e não perder o prazer e a vontade de fazer algo para o Senhor. Essa terceira fase nós não podemos viver. O que acontece? Perde-se o prazer de servir, esfriamos espiritualmente, e aí Levítico 6,13 diz, o Moisés escrevendo, lá, e eu quero deixar, olha só, irmão, quero deixar isso para a nossa meditação, que quando ele escreve lá em Levítico 6,13, o Moisés diz desse jeito assim, a ordem era, Moisés, diga para os sacerdotes colocar lenha no altar, tirar a cinza, porque o fogo não pode apagar. Não deixa apagar o fogo.
que pega sobre esse altar que é você. O que é que está fazendo com que esse fogo apague? Com que esse prazer de servir a Deus apague? Que você vá para essa terceira fase da vida cristã, a velhice espiritual, a frieza, o desânimo. Tira a cinza, coloque a lenha e deixa o fogo continuar pegando. Não pode apagar o pavio que fumega. Aí o Senhor diz lá, Moisés escreve lá em Levítico capítulo 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Volta aqui mais uma vez, para a gente entender. Nós estamos falando aqui sobre as 3 fases da vida de Davi. Literalmente. Ele viveu a juventude, ele viveu a fase adulta e a velhice. Coisa que nós iremos viver, se Deus quiser. Então, eu espiritualizei para dizer que nós vamos viver aqui as 3 fases da vida, que nós vivemos, que existem 3 fases da vida cristã. A primeira fase, a juventude, novos na fé. A segunda fase, a fase adulta, quando as promessas de Deus começam a se cumprir na nossa vida, Deus começa a nos usar. E a terceira fase, a velhice espiritual, que seja o desprazer de servir a Deus. É quando o fogo começa a se apagar. O pavio que fumega começa a apagar. E o fogo não arde mais sobre o altar. É porque está na hora de eu tirar a cinza, colocar a lenha, para que o fogo continue pegando sobre esse altar. E esse altar é você. Esse altar sou eu. Para que o prazer de fazer a obra de Deus, novamente, brote no meu coração. Ainda que meu corpo físico não me permita mais fazer, mas que agora eu seja instrumento de Deus para preparar pessoas para isso. Homens para isso. Mulheres para isso. Pelo menos o prazer eu não posso perder. O amor pelas almas. Não permita que essa terceira fase da vida cristã chegue na sua vida. Uma velhice espiritual onde a gente perde o prazer em ir para os templos, em ir para a oração, não oro mais nem em casa, não leio mais a Bíblia, ouço uma mensagem, um poder de Deus se manifesta, mas não sinto mais nada. Em nome de Jesus, vamos remover as cinzas, colocar a lenha, para que o fogo continue pegando sobre o altar. O pavio se apaga. Se alguém está vivendo essa terceira fase da vida cristã, deixa eu te dizer um negócio. Ainda não está tudo acabado. O Senhor, quando escreveu para a igreja em Éfeso, lá no Apocalipse, a crítica dada para a igreja em Éfeso, eu só tenho contra ti, que tu deixou esfriar o primeiro amor. Isso não é algo exclusivo de ninguém, de meu ou seu. Muita gente vive essa terceira fase. Mas eu quero dizer para você, se porventura estiver vivendo essa terceira fase da vida cristã, que é a fase da velhice espiritual, do cansaço espiritual, né? Eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais vontade, eu vou, mas eu não tenho mais ânimo, eu já não sou mais como eu era antigamente, quando me converti eu gostava de estar na igreja, já não tenho mais esse prazer. Deixa eu te dizer um negócio. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Volte ao primeiro amor. Tira a cinza, coloca a lenha, ore, mesmo tendo pouca força. O Senhor escrevendo para a igreja em Filadélfia: tu não negastes o meu nome, Deus ainda quer te usar. Talvez, se você pode até não dar conta de fazer por causa do corpo físico, não dê conta mais de fazer o que fazia, mas você pode fazer de outra forma, preparando pessoas. Eu fui preparado quando eu era jovem, meus pastores me prepararam. Hoje eu estou pastoreando para a glória de Deus, porque eu tive uma base para isso. Vai chegar dias, e eu já estou fazendo isso, estou preparando pessoas, porque vai chegar uma fase da minha vida mesmo, fisicamente falando, em que eu já não vou mais dar conta, porque o meu corpo já não vai mais atender os desejos do meu coração. Mas o que eu não posso perder é o desejo do coração. É o desejo do coração. Caleb já estava velho, apesar dele dizer, ainda tenho forças para fazer. Ainda tenho forças para lutar. Mesmo que ainda não fosse de como quando ele era jovem, mas nós temos que a gente continue tendo forças para lutar, mesmo que não seja para fazer o que fazíamos antes, mas que seja para trabalhar na obra de Deus de uma outra forma, seja preparando, ensinando, educando, discipulando pessoas, mas que o prazer, o desejo, o amor pelas almas, isso é que não pode esfriar. Alguém pode estar me ouvindo aí dizendo assim: pastor, mas meu corpo já não aguenta. Eu entenda o que eu estou falando. Talvez fisicamente,
você não dê mais conta. Mas espiritualmente é que o prazer de fazer a obra de Deus, esse aqui não pode envelhecer. Isso aqui não pode faltar. Ainda que meu corpo não mais me responda, mas que o meu desejo continue vivo. O amor pelas almas. Trabalhar na seara do Senhor continue vivo. E ainda que eu não possa ir, mas eu posso preparar pessoas para ir. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Tá bom? Deixa Deus te usar. Então quero concluir aqui dizendo, assim como Davi, nenhum homem pode fugir da fase da vida. Todos nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Não podemos fugir, salvo se morrermos cedo, na flor da idade. Mas uma coisa é certa, podemos evitar essa última fase da vida no que diz respeito na vida cristã. Podemos evitar. Não podemos evitar fisicamente, mas espiritualmente, na vida cristã, nós podemos evitar. A velhice espiritual pode ser evitada. E aqui, estou usando velhice espiritual. Pode ser evitada. Essa velhice que traz o cansaço, a fadiga, não vou hoje que eu estou cansado. Não é. É porque a gente está já permitindo que o desprazer e a vontade chegue. A gente inventa tanta desculpa hoje, né? Não vou porque eu estou cansado, não vou porque eu vou cultuar aqui em casa, eu vou adorar. Não é. Sabe que não. Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou porque eu tô cansado do trabalho, eu não vou, mas não fui para a igreja, mas eu cultuei aqui em casa mesmo. Ah, irmão, por favor, pare com isso, entendeu? Sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso aí é a falta de prazer, de desejo de ir para a igreja, já permitindo que isso aconteça. Os apóstolos iam 3 vezes ao culto, 3 vezes ao dia para a igreja, para o templo, orar com o Senhor. Né? A gente está começando a permitir que essa velhice espiritual chegue nas nossas vidas. A gente não tem mais prazer em fazer. É possível ter uma idade biológica já avançada, mas ser espiritualmente novo na presença de Deus, continuar no primeiro amor, estar ainda cheio de vigor, desejo do céu, desejo de Deus, amor pelas almas e cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que as lutas, as adversidades, os percalços, o deserto, os problemas, as pedradas, os gigantes, as afrontas, palavras de desânimo, seja o que for, não te impeça e não te esfrie na fé. Não permita que o amor esfrie. A Bíblia nos alerta que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não permita que o seu esfrie. Você é instrumento de Deus. Você tem promessa de Deus na sua vida. Não permita isso. Não vamos inventar desculpas para não congregar, para não evangelizar, para fazer isso ou aquilo para o Senhor. Vamos dizer diante de Deus, Senhor, realmente, eu estou nessa condição, eu estou assim, eu ainda sou novo, estou com 30, 40, ainda estou nessa segunda fase da vida, estou na fase adulta, mas eu estou já me sentindo como se eu estivesse vivendo na terceira fase da vida cristã. A velhice espiritual, sem prazer, sem ânimo. Mas Deus, oremos ao Senhor, me ajude, porque eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar a ter o prazer de evangelizar. Eu quero voltar a falar em línguas. Irmão, como era bom quando a gente chamava as pessoas, vamos orar para que Jesus batize com o Espírito Santo. As pessoas iam correndo, nem esperavam a gente terminar de falar. Hoje, a gente chama e chama e chama e chama. E volto a dizer, tem muita gente que ainda está na primeira, e era para estar na primeira fase da vida cristã, era para estar na segunda fase da vida cristã, parece que pulou de fase, já está na última. Vamos voltar ao primeiro amor? Essa mensagem é para mim, para você. Antes de chegar a você, ela chegou primeiro para mim. E eu quero voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Quando eu pensar que estou chegando, quando eu perceber que estou chegando na terceira fase da vida cristã, que é essa terceira fase do cansaço, do desânimo, da frieza, da indiferença, da velhice espiritual, eu digo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às primeiras obras. Amém? Então eu convido você para a gente orar. E se de repente você estiver vivendo nessa fase, eu quero que você apresente a Deus. Diga assim, Senhor,
Eu quero ter o prazer de orar de novo, como eu orava antes. Eu quero ouvir palavras mesmo que eu ouça palavras de desânimo, eu quero ser como quando eu era antes, como Davi foi na sua juventude, enfrentou gigante e ele não desistiu, foi lá e venceu em nome do Senhor. Foi sendo preparado, foi sendo lapidado e chegou na fase adulta, foi perseguido, foi rejeitado, foi humilhado, mas ele confiou nas promessas de Deus e continuou firme, e o Senhor começou a cumprir as promessas de Deus na vida dele. Ele viveu esta fase da vida dele. Chegou na velhice, mas chegou na velhice e chegou com certeza com a sensação de que o dever foi cumprido e deixou um filho preparado. Lembra que nós falamos que nós vamos chegar numa idade e que nós vamos ter que começar a preparar alguém? Davi chegou nesta fase, fisicamente chegou na fase da velhice, mas ele foi em paz. Aí quando eu digo, na nossa mensagem, 3 fases da vida cristã, a única fase da vida cristã que não podemos viver é essa terceira fase. Se eu não posso fugir da terceira fase da vida biológica, eu posso fugir da terceira fase da vida cristã, da velhice espiritual, do desânimo, da indiferença, da fraqueza, da falta de prazer, de trabalhar para o Senhor. Dessa eu posso fugir. Amém? Vamos orar? Ore a Deus daí, que eu oro daqui, para que o Senhor nos ajude, nos dê força. Se você estiver sem forças, eu quero orar pela sua vida e dizer assim, olha Deus, em nome de Jesus, dá força a teu servo, dá força a tua serva, que está se sentindo nessa terceira fase da vida cristã, está com pouca força, com falta de ânimo, de prazer, mas que ele volte ao primeiro amor agora, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar ao Senhor, pedindo a Deus pela vida de todos que nos ouvem nesse momento, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque se de repente, nós queremos viver, Deus, queremos viver e queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos fazer a Tua obra, queremos trabalhar para o Senhor, ter o prazer de fazer a obra de Deus, de trabalhar para o nosso Senhor e ganhar almas para o Teu reino. Que esse desânimo, de falta de prazer, meu Deus, as desculpas que às vezes nós inventamos para não estar nos cultos, para não trabalhar para Deus, que sejam repreendidos agora e que nós rompamos essas muralhas, rompamos essas barreiras, e nós não queremos viver essa terceira fase da vida cristã. Nós queremos viver, Senhor, no primeiro amor, Senhor, a primeira fase da vida cristã, o primeiro amor. Queremos ver a segunda fase da vida cristã, Senhor. Queremos, meu Deus, ser cheios do Teu Espírito. Queremos, Deus, aceitar a vontade de Deus. Queremos, Senhor, que as Tuas promessas se cumpram nas nossas vidas. Queremos ser usados pelo Senhor. Nos usa, Pai, em nome de Jesus. Amém.